Quando eu estou falando de comunicação, não é qualquer comunicação. É uma comunicação que gere resultados desejáveis. Como é que chama a comunicação que gera resultados desejáveis? Chama-se comunicação eficaz. Eu pretendo uma coisa, vou usar a arma mais poderosa que tem, que é a comunicação, e vou obter aquele resultado. Então isso chama-se comunicação eficaz. A comunicação, para ela ser eficaz, quando se relaciona com o paciente, ela tem alguns ingredientes. O primeiro ingrediente é a mensagem que você vai dar. Qual é a mensagem que você tem? Então, toda comunicação eficaz necessita de uma boa mensagem. Fale somente se o que você tem para dizer for melhor que o silêncio. Quando você não tiver nada para contribuir, você morde a língua e espera. Deixa o paciente falar. Agora, quando você tem uma mensagem forte, aí é a sua vez. A mensagem que eu tenho para você aqui, já que eu estou falando, a mensagem do dia é a seguinte: no momento em que você melhora a sua comunicação, você passa a valer mais no mercado. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, o melhor advogado que você conhece não é o que sabe mais direito, o melhor engenheiro que você conhece não é o que você sabe, quem sabe mais engenharia, e assim por diante. É aquele indivíduo que se comunica melhor. Então, o melhor jeito de você subir na vida é através da comunicação. A presidência da República tem 35 ministérios, 35 ministros. Claro que o presidente da República não vai entender de cada um dos ministérios, mas tem que ter uma capacidade de liderança para coordenar esses 35 ministérios. Então, à medida que você sobe no escalão da vida, o que mais exige de você é a sua capacidade de se comunicar. Então, essa é a mensagem. Segundo é a metáfora. Você vai ver que quem é que ganha política? Quem é que foi eleito prefeito na sua cidade? Por que ele foi eleito prefeito? Se você observar, porque ele conversa metaforicamente. Ele conta histórias. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando parábolas. Por que a Bíblia tem o poder que tem? Porque ela foi escrita metaforicamente. Como é que você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como que é a onda do mar? Só tem um jeito de você ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar. Metaforicamente. Então a parábola é um jeito de Jesus ensinar como é que é o mundo espiritual, usando uma metáfora. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, e ao mesmo tempo agora, um lugar muito longínquo, e ao mesmo tempo aqui, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos numa noite escura, subindo uma montanha íngreme. E da escuridão do céu surgiu uma voz: desmontem de suas montarias. Peguem pedras no chão, coloquem nas sacolas, remontem e continuem a viagem. E amanhã de manhã, quando o sol nascer, vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas, outros poucas pedras, colocaram na sacola, remontaram e continuaram a viagem. Tal qual a voz tinha dito, quando o dia amanheceu, eles abriram as sacolas e olharam e viram que não eram pedras, e sim diamantes. Ficaram alegres, porque eram diamantes. E ficaram tristes. Por que eu não peguei mais? Quando você sair aqui hoje, às 18 horas, você vai sair daqui alegre, você vai estar levando muitos diamantes nessa área, e vai sair triste, porque você não pegou mais. O que eu acabei de fazer? Eu usei uma metáfora para fazer você prestar ainda mais atenção no que eu estou falando. Então eu posso conversar com o paciente metaforicamente sem problema nenhum. Tem um paciente na minha frente, eu não tenho coragem de dizer para ele o que precisa ser dito. Eu digo para ele assim, semana passada veio uma pessoa aqui, vou te falar o que eu falei para ela. Você fala para esse. Ele não pode se irritar. Você está contando um caso da semana passada. Mas não existe semana passada, o que é para ele. Mas eu usei uma metáfora, eu usei uma história. Se eu falar diretamente para ele, ele fica com raiva, mas se eu contar uma história para ele e falar o que ele precisa ouvir, usando uma metáfora, está resolvido o problema. O médico tem que conversar metaforicamente. Tem que aprender a conversar metaforicamente. Então, eu já contei para você a história do cavalo. O poder sugestivo e a magia das histórias.
Deixa eu entrar com uma outra metáfora. Você imagina alguém perguntasse para você assim: você acha que é possível alguém aprender mais de 500 palavras em inglês em menos de 3 minutos? Você vai dizer: não, isso não existe. Eu vou lhe ensinar quase 600 palavras em inglês em menos de 3 minutos. Então vamos ver se eu consigo isso. Primeiro eu tenho que te apresentar essa senhora. Essa senhora se chama Dona Alenciação Mentidade. Não é à toa que ela tem esse sobrenome. Por que ela tem esse sobrenome? Porque se ela falar que tem 70, você acredita. Se ela falar que tem 80, você acredita. Se ela falar que tem 90, você acredita. Ela pode se dar o luxo de mentir a idade dela. Por isso que ela chama Dona Alenciação Mentidade. Eu vou pegar o nome dessa mulher e vou dividir assim, ó. Alenciação Mentidade. Eu vou pegar primeiro o ao, vou pegar o ao, vou pegar a palavra, toda a palavra que em português terminar em ao, em inglês também termina em ao, quer ver, ó? Capital, capital, fatal, feito, total, total. Eu acabei de lhe ensinar 144 palavras em inglês. Palavras que terminam em ao em português, terminam em ao em inglês, igualzinho, olha aí, igualzinho. Continuo trabalhando no nome dela aqui, ó, que o ência aqui, ó. Eu vou pegar agora esse ência. Toda palavra que em português terminar em ência, em inglês termina em ince. Então eu tenho reverência, reverence, obediência, obedience, mais outras 100 e tantas palavras foram ensinadas. Eu vou pegar agora o são. Toda palavra que em português terminar em são, em inglês termina em T-I-O-N. Por exemplo, nação, nation, sensação, sensation, e assim por diante. Vamos para o sobrenome. Toda palavra que em português terminar em mente, em inglês termina em LLY. Socialmente, socially, oralmente, orally. E finalmente, toda palavra que em português terminar em idade, em inglês termina em TI. Velocidade, velocity, capacidade, capacity. Você aprendeu quase 600 palavras em inglês em menos de 3 minutos. Cumpri a minha missão. Por quê? Eu fiz um atalho linguístico. Do mesmo modo que eu fiz um atalho linguístico para lhe ensinar essas palavras, eu estou fazendo um atalho pedagógico para lhe ensinar marketing com ética em 3 horas e meia. É difícil, eu sei que é. Nós somos profissionalmente aquilo que comunicamos ser. Não adianta você falar assim: você sabe com quem que você está falando? Quer dizer, só isso aqui já mostra que você não está parecendo que você é. Porque se você for uma pessoa que sabe se comunicar com respeito, você vai receber o respeito do outro. Agora, o que você não pode é desrespeitar o outro e querer ser respeitado pelo outro. Isso não existe. É uma troca, constante troca, constante troca, constante troca. Então eu tenho aqui a linguagem que você usa. Você imagina um paciente entra no seu consultório com dor, sofrendo, com a doença crônica, e você começa a usar aqueles jargões médicos. Pô, você tem vergonha não, pô? O paciente chega em casa e aí? Não entendi nada que o médico falou, pô. Você já foi num advogado, ele tem alguém te processando, você está preocupado com o seu bem-estar, e o advogado começa a usar uma linguagem jurídica, que você não entende nada. Você chega em casa, pô, aquele advogado, sabe por que não me explica o que é o problema, hein? Por que tem que usar essa terminologia? A mesma coisa com o médico. Olha que bonito. A linguagem a ser usada deve se basear não no emissor, mas no receptor da mensagem. Se eu começar a falar em alemão, você vai embora, pô. Porque nós temos que falar em português, pô. Se eu quiser esnobar muito, eu acabo perdendo o paciente. Porque eu começo a falar uma terminologia tão sofisticada, que o paciente não entende, fala: não quero conversar com esse cara, não. Eu prefiro aquele outro médico ali que me explique o que eu tenho. Na Bíblia, ó. Se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Estareis como se falasseis ao ar. Que a maioria dos médicos faz. Está acostumado a conversar médico com médico, aí vai conversar com o paciente, esquece que está conversando com o paciente, e começa uma terminologia absurda, que perturba a relação médico-paciente. Então a linguagem é muito importante.
Isso aqui é um exemplo. Outro dia no aeroporto de Buenos Aires, eu tomei um café, ó. Eu posso pagar ele em peso, eu posso pagar ele em dólar, eu posso pagar ele em euro. O Brasil é muito mais bonito e muito maior do que a Argentina. E recebe muito menos turista do que a Argentina. Porque a Argentina sabe conversar com turista aí, ó. Eu vou comprar um cafezinho no aeroporto, eu tenho a opção de pagar em dólar, de pagar em euro, de pagar em peso argentino. Olha a versatilidade que eles me dão. Aqui, nós falamos a sua língua é dólar? A gente pode pagar em dólar. A sua língua é euro? Pode pagar em euro. Do jeito que você quiser, querido. Tenta pagar um cafezinho aqui no aeroporto de Guarulhos, lá fora. Tenta pagar em dólar. Nós aceitamos. Vai lá e troca. Entendeu? É uma coisa, um detalhezinho simples. Então, a linguagem, a captação. Olha que bonito. O significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Eu fiquei 17 anos nos Estados Unidos. O primeiro ano que eu passei lá, eu passei 12 meses sem vir ao Brasil. Para quem não sabe, aqui no Brasil tem esse sinal que quer dizer ok, não é? Você quer dizer que está tudo bem, você não faz assim para os outros? Lá nos Estados Unidos é assim. Ó. Por que é assim? Porque no exército, quando termina um tiroteio numa batalha, o sargento tem que levantar e gritar e mostrar quantas pessoas morreram. Se morreu 0, meu filho, todo mundo está esperando isso aqui. Ó. Que bom que não morreu ninguém. Esse é o 0, morreu ninguém. Então, quando um médico passa pelo outro no corredor, ele faz assim. Ó. Você imagina, o dia inteiro você faz isso. Ó, dia inteiro. Eu chego no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Todos os meus amigos e a minha família me esperando, eu faço assim para eles. Ó. Todo mundo parou de rir na hora. Eu tive que começar a encontrar com eles explicando. Lá nos Estados Unidos, isso aqui quer dizer ok. Agora lê isso aqui. O significado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Esse indivíduo, ele deve pensar que está charmoso, né? Se ele não achasse charmoso, ele não usaria. Você concorda comigo? Ele acha que está ótimo, senão ele não usaria. Mas a maioria vai dizer que não está bom. Ele acha que está bom, no conceito dele. Mas quem olha atrás dele, da careca dele, não é ele. É todo mundo menos ele. Ele não consegue ver, a não ser que ele olhar no espelho. Quer dizer, aquilo ali é para todo mundo olhar, não é para ele. Você não faz a vitrine da sua loja para você, pô. Não, eu tenho uma loja e eu tenho a sorte de ter uma prima que é decoradora interna. E ela fez uma vitrine para minha loja. Produto de que qualidade que você vende? Eu vendo produto popular. Engraçado, você agora tem um problema. Porque se a sua prima classe A, ela montou uma vitrine classe A, o indivíduo humilde que olha aquela vitrine, é igual entrar num restaurante francês, tem medo, não entra na loja. O indivíduo que é classe A e olha aquela vitrine, quando ele entra na loja, ele tem uma decepção. Você vende produto popular, acabou a sua loja, porque quem compraria não entra na loja. Quem entra não compra. Tudo que a sua prima fez a decoração da vitrine. Olha que coisa interessante. Esse indivíduo aqui falaram com ele que tinha que fazer marketing. Aí ele pôs essa bonita placa aqui, ó, corta o cabelo e pinto. Você está vendo? Acabou a clientela dele, ele está lá lendo o jornal, não tem mais ninguém, pô. O marketing dele atrapalhou ele, sabia? É igual aquele dentista que ensinaram para ele que tinha que colocar um cartão, a foto de um cara arrancando o dente. O cara quer saber, que coisa horrível, pô, não quero ver isso não, pô. Não, tem que mostrar ferida, pô. Ninguém quer ver ferida não, pô. Você agora vai pegar no seu cartão, vai colocar a ferida lá para mostrar que você trata de ferida, pô. Você tem que mostrar a pele bonita, que você curou. É bem diferente. Finalmente o convite. Que convite? Uma comunicação eficaz é mais um convite do que uma tentativa de convencimento. Se você faz o trabalho bem feito, você lembra que eu disse para você que o bom médico não cobra consulta na primeira vez? Ele faz de graça? De graça nada. Ele vende pacotes. O nosso tratamento custa R$8.000. É isso. Eu dou uma aula sobre isso. Aí, de cada 10 pacientes, 8 fecham. 8 vezes 8, 64. Você ganhou R$64.000 no final do dia. Não tem nada de graça. É só você treinar
No começo você vai fechar 1 em 10, depois você fecha 2 em 10, depois 5 em 10, depois 8 em 10. Você vai melhorando, cada paciente você aprimora. Vê o que dá certo, o que não dá certo. Chega uma hora, você não precisa cobrar mais consulta. O bom médico não precisa cobrar consulta, ele cobra pelo tratamento. Eu vou te dar uma explicação. Se você quiser fechar, nós vamos te convidar. Não preciso te convencer de nada. Eu não preciso convencer você. Nós fazemos um trabalho. Olha, isso aqui, por exemplo, eu uso. A melhor coisa que você pode fazer com o paciente é você usar aquilo que você está querendo dar para o paciente. Médico que fala assim, eu não tomo remédio. Então, por que você tem coragem de dar remédio para os pacientes? Hein? Eu não tomo beta-bloqueador. Você não devia dar beta-bloqueador para ninguém, pô. Você não toma. Não é verdade? Comunicamos aquilo que sentimos, nada mais que isso. E o que sentimos não se pode esconder. Se você não gosta de paciente, não abra consultório, pô. Você não vai conseguir enrolá-los, não. Eles percebem que você não está ali. Você está louco para se livrar deles. Tem gente que se esconder isso, não. Quando a pessoa está dando aula aqui na frente, você sabe se ela gosta da aula, se ela não gosta. Você não precisa, qualquer um, não precisa ser gênio, não. Sabe se a pessoa está falando com entusiasmo? Não, ou se ela não está interessada. Não se pode descobrir novos oceanos se falta coragem de perder de vista a praia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou propor para você algumas coisas que são novidades. Eu só convido você a testá-la. Antes de você falar isso é um absurdo, você não testa primeiro. Vamos ver o que vai acontecer? A minha filosofia de trabalho, acho que deve ser a sua também, é o seguinte: é preferível explicar o preço a ter que se desculpar pela qualidade. É preferível, eu pus o preço de propósito, só que eu vou lhe pedir uma coisa. Essa palavra é uma palavra feia, ela tem que ser proibida no seu consultório. Você não pode deixar recepcionista usar a palavra preço. A palavra é investimento. Quando o paciente está investindo, é para ele. Investimento é uma coisa que a gente faz para a gente. Preço é uma coisa que a gente paga para os outros. O investimento inicial é tanto. O investimento mensal é tanto. O investimento total é tanto. Não é o preço, não tem preço aqui. Aqui é investimento. Muda dramaticamente a conversa. Você falar investimento, ao invés de falar preço. Quanto menor a satisfação do cliente, maior será a sensibilidade ao preço. Se o paciente está achando que a sua consulta é cara, você vai me desculpar, tem alguma coisa errada no seu consultório. Ou você não está se apresentando com autoridade suficiente, ou você está sendo arrogante, ou a sua recepcionista não está funcionando. Alguma coisa está acontecendo. Porque ninguém reclama que Rolex é caro, ninguém reclama que Mercedes-Benz é caro. Se alguém estiver reclamando, você vai ver que deve ter alguma coisa errada. Porque quando você faz certinho, não tem essa sensibilidade de quanto é que custa. A pessoa está dando mais saúde, pô. Tem preço. Aqui tem um indivíduo municiando uma arma. A arma é a comunicação. A munição é o que você tem para oferecer. Seu consultório, eu não sei o que você faz soro, não faz soro, faz anti-envelhecimento, não faz. É o que você vai mostrar para ele. Eu estou aqui para mostrar o mecanismo. Como é que você... Eu estou aqui para te dar o revólver. A munição corre por sua conta, porque cada um faz coisas diferentes. Uma coisa eu posso lhe garantir: a sua riqueza, o seu poder e a sua felicidade dependem da sua capacidade de se comunicar. Ponto final. Quanto melhor comunicador você for, mais dinheiro você vai ganhar. Você vai liderar, você vai ser líder de grupos, você vai ter gente trabalhando para você. Se você não tiver ninguém que te admira, ninguém vai trabalhar para você. Porque dinheiro só não segura, não. Pode pagar o melhor do mundo. Se a pessoa não tiver admiração por você, ela vai embora. Chega uma hora que o dinheiro não é o suficiente. Ela vai embora. Olha só, véspera de Páscoa. Essa coelhinha está dando um curso para essas galinhas. Está dizendo assim para elas: fechem os olhos e mentalizem uma barra de chocolate. Não tem jeito uma galinha botar um ovo de chocolate. Não faz parte da natureza da galinha botar ovo de chocolate. Faz parte da natureza humana se comunicar. Todos nós somos comunicadores. Se você teve alguma ideia aí durante essa nossa conversa, a próxima coisa que você vai pensar é com quem que você vai implementar. Você vai pensar em alguém. Porque nós somos animais sociais, ninguém vive isolado. Então é fácil você ensinar comunicação para ser humano, porque nós somos animais sociais. Isso é muito importante que eu vou mostrar agora.
As pessoas mostram afetividade através dos seus próprios valores. Ah, o nosso pai não gostava da gente, sabe? Ele saía às 6 horas da manhã para trabalhar e voltava às 10 da noite. Eu cresci sem ver meu pai. Se o seu pai tinha como valor máximo o trabalho, trabalho para o seu pai era amor em ação. O modo que o seu pai mostrava que gostava da família era trabalhando. Você pode até não concordar, mas se esse era o valor dele, as pessoas mostram afetividade através dos seus valores. Então isso é importante você entender. Toda medalha tem 2 lados. Vou lhe mostrar o outro lado da medalha. As pessoas recebem afetividade através dos seus próprios valores. Você já ouviu uma frase dizendo assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você? Mentira, isso é furado. Essa é a frase mais furada que eu conheço. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quiser lhe agradar, eu vou lhe perguntar o que você gosta. Eu não posso, só porque eu gosto de uma coisa, tratar você desse jeito. Eu conheci um sujeito aqui em São Paulo, ele participou de um curso meu, ele falou: doutor Laíro, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Com 14 anos de idade, eu briguei com meu pai e com a minha mãe, subi em cima da carroceria de um caminhão, desci para São Paulo. Deixei o meu irmão gêmeo, univitelino, lá. Eu passei 25 anos sem falar com meus pais. 25 anos depois eu liguei para casa, meu pai tinha morrido, a minha mãe tinha morrido, meu irmão estava lá. Eu falei com ele: ó, eu vou mandar uma passagem de avião para você, eu sou empresário em São Paulo, estou muito bem, quero que você venha conhecer a família. Ele falou: não, de avião não vou, eu tenho medo. Manda de ônibus. Mandei de ônibus. Aí fui na rodoviária, peguei meu irmão, queria fazer uma surpresa para ele, eu fiz uma festa, trouxe meus filhos, meus netos, todo mundo certinho, toda a família inteira, a família da minha mulher, a gente ia fazer uma festa para ele. E eu fiz a festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. Quando o meu irmão entrou na pizzaria, começou a fazer vômito, porque tem nojo de pizza. Olha que interessante. 25 anos sem ver o irmão. Quer agradar o irmão? Faz uma festa numa pizzaria, porque ele adora pizza. Ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. Ele deve ter pensado assim: se eu gosto de pizza, eu vou agradar meu irmão com pizza. Não faça aos outros o que, olha lá, faça aos outros o que eles gostariam que fosse feito a eles. Cada paciente seu é diferente. Tem uns que vão querer apertar a mão, tem outros que não querem. Tem outros que vão querer que você abrace eles, tem outros que não querem. Tem outros que vão se sentir incomodados com o seu abraço. Se estiver tocando tango, você dança tango. Se estiver tocando bolero, você dança bolero, pô. Você tem que ver qual a música que está tocando. Isso é muito importante. Uma dona de casa no vilarejo ao atender as palmas de sua porta. Ô de casa, estou entrando. Ela se depara com um homem que vai entrando em sua casa e joga esterco de cavalo em seu tapete da sala. A mulher apavorada pergunta: o senhor está maluco? O que pensa que está fazendo no meu tapete? O vendedor, sem deixar a mulher falar, responde: boa tarde, eu estou oferecendo ao vivo o meu produto. E eu provo para a senhora que os nossos aspiradores são os melhores e mais eficientes do mercado. Tanto que vou fazer um desafio. Se eu não limpar esse cocô de cavalo em seu tapete, eu prometo que irei comê-lo. A mulher se retirou para a cozinha sem falar nada. O vendedor, curioso, perguntou: a senhora vai aonde? Não vai ver a eficiência do meu produto? A mulher responde: vou pegar uma colher, sal e pimenta e um guardanapo de papel. Também uma cachaça para te abrir o apetite. Pois aqui em casa nós não temos energia elétrica. Vai ter que comer, pô. Você entendeu? Qual que é a moral da história? Conheça bem o seu paciente antes de lhe oferecer qualquer coisa. Tem gente que você vai oferecer pacote. Tem gente que você não vai passar nem perto de pacote. Você tem que desenvolver essa sensibilidade. Entendeu? Uma hora você tem que começar, porque eu já sei, tem muita gente aqui que já começou e está se dando muito bem, a trabalhar com pacotes. Porque senão você vai ter consulta a vida inteira, consultinha. Você vai, cada paciente é cada paciente, você tem que saber entender o que eles querem. O diferencial está no atendimento. É o atendimento da recepcionista,
é o seu atendimento, é o pós-consulta, é o follow-up. Você liga para saber como é que a pessoa está passando, se ela teve alguma reação ao remédio. Ah, não faço isso não. Pois é, eu posso fazer. O dia que der problema de processar, o doutor nem me ligou para saber como é que era. Ele me deu um remédio perigoso, que eu li aqui na bula, nem uma ligação veio dele, pô. Agora eu te garanto, se você ligar, e o outro colega seu não liga, adivinha com que médico ele vai ficar? Adivinha? Com você. É tão simples, gente, tão simples. Você tem a sua tarefa de como médico e você tem o seu relacionamento. O paciente que processa o médico não é porque o médico errou. Ele perdoa o médico que errou, se é amigo dele. Ele perdoa, agora ele não perdoa o médico que não tem relacionamento com ele. Aí ele processa, ele vinga. Atendimento é processo de dar atenção, observar, acolher com cortesia e tomar em consideração alguém. Não faça críticas a outros colegas na frente dos pacientes. Pelo amor de Deus. Se você quiser manter os presentes, fale bem dos ausentes. Eu não fale nada, pô. Uma coisa você está, eu estou conversando com a Alice, tomando um café ali, nós dois, eu falar de algum colega, ela falar de algum colega. Nós estamos numa conversa privada. Agora, eu estou com um paciente. Ah, esse doutor aí, esse doutor não sabe nada, não. Eu me livro, isso é veneno, pô. Você não pode fazer isso, pô. Fique quieto. Se você não pode elogiar o colega que a pessoa acabou de falar, não fale nada, pô. Você vai ser muito mais ético, o paciente que está na sua frente vai te respeitar muito mais do que você ficar falando dos outros, porque uma coisa eu posso lhe dizer, se você falar mal do seu colega para esse paciente, vai chegar no ouvido do seu colega. Isso eu posso lhe garantir. Pode não chegar amanhã, pode não chegar semana que vem, mas até o final do ano chega. Isso eu posso lhe garantir. Como já chegou o contrário para você. Mesma coisa. Então eu tenho satisfação, o encantamento e a fidelização. É um processo que você pode fazer com o seu consultório. Você viaja muito numa aerolinha, então vamos supor, você viaja muito, você é uma pessoa que viaja muito pela TAM, ou viaja muito pela Gol. Eles te fidelizam. Você tem um cartão vermelho da TAM, você tem uma sala VIP para você ficar, você pode carregar mais 20 quilos que os outros, a sua milhagem conta mais, você tem uma fila especial no aeroporto, você não precisa ficar na fila que os outros ficam, etc. A mala chega lá do outro lado na frente, a mesma coisa aqui, com a Gol. Então o que aconteceu? Eles pegam 20% dos clientes, que dão 80% de lucro para eles, que voam mais, e eles fidelizam um cartão desse. Depois você tem um cartão desse, você começa a ficar dependendo do cartão. Pô, eu vou voar outra aerolinha, poxa. Pô, mas não tem sala VIP. Pô, eu não posso carregar mais peso. Tem que entrar numa fila comum, sem privilégio, e assim por diante. Tá? Muda tudo. Nós estamos conversando sobre esse tipo de inteligência aqui, que é a interpessoal. De acordo com Howard Gardner, de Harvard, nós temos 7 tipos de inteligência. A lógico-matemática, que os homens são superiores às mulheres. Você conhece vários matemáticos famosos, poucas matemáticas famosas. A inteligência corporal masculina é superior à feminina. O recordista de 100 metros não é uma mulher, é um homem. A intrapessoal, as mulheres dão de 10 nos homens. A mulher tem mais percepção, tem mais intuição. Um casal vai numa festa, a mulher capta 3 vezes mais informação do que o marido no mesmo período. Eles estão voltando para casa, o marido começa a perguntar, e aí, bem, o que mais você ficou sabendo? Estava na mesma festa, pô. A mulher tem uma inteligência interpessoal superior ao homem, ela se comunica melhor. Ela tem uma inteligência linguística superior ao homem, ela fala mais. Uma mulher fala 25 mil palavras por dia, um homem fala 12 mil. E a mulher fica muito chateada o dia que ela visita o trabalho do marido, porque ela descobre que aquele safado fala o dia inteiro no trabalho, chega em casa, coloca um pijama e não fala nada. Quer saber por quê? Todos os homens são assim, porque já gastaram as 12 mil palavras lá no trabalho. E você ainda tem 13 mil até meia-noite. Entendeu? A inteligência musical é mais ou menos igual e os homens ganham das mulheres na espacial. Agora tem GPS, igualou, né? Mas o homem, a mulher ficava na caverna, o homem ia trabalhar. De carro? Não. De metrô? Não. De táxi? Não. A pé.
Onde é que era o escritório dele? Na mata. Onde? Um dia era no norte, um dia era no sul, um dia era no leste, um dia era no oeste. E de noite ele tinha que voltar para casa. Não tem rua, não tem bairro, não tem número, as cavernas são todas iguais, etc. e tal. Então ele desenvolveu essa inteligência espacial. Você já saiu com o seu marido para viajar e vai numa cidade que ele não conheça? E lá ele se perde? Aí você diz assim para ele: ô bem, vamos parar naquele posto, vamos perguntar? Não, não preciso não, eu sei onde eu estou. Aí ele vê que não tem jeito, ele fala assim, ó, eu vou parar, mas você pergunta. Parece até que eu conheço seu marido, né? Eu paro, mas você pergunta. Porque ele tem vergonha de falar, ó, eu estou perdido, não consigo voltar para a minha caverna. Você entendeu? Então essa inteligência aqui, isso que nós estamos conversando, isso pode ser desenvolvido. Várias técnicas de vários modos. Quando o seu paciente é homem, você tem muito menos que se preocupar. Porque homem é assim, é olho no olho. Mulher, querido, Deus me livre. Você acha que a sua esposa faz unha por causa de você? Faz por causa da vizinha, por causa da colega que vai ver ela. Você nem nota, ela corta o cabelo, ela tem que te mostrar o bem, cortei o cabelo hoje, você não está vendo não, pô? Ela corta por causa da vizinha. Porque uma mulher, quando encontra com a outra, olha como é que é. Presta atenção em tudo. O homem encontra um com o outro, olha o que é. Então, uma coisa é você atender homem. Outra coisa é você atender mulher. Você tem que dobrar a sua habilidade de comunicação quando você está atendendo o paciente mulher. Porque você vai ter mais problemas. O homem geralmente não vai te processar. A mulher vai. Tá? Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola muito tempo. Você ia colocá-la no bolso. Daqui uma semana eu vou me encontrar com você pela segunda vez. Vou lhe dar uma outra pérola. De novo, você vai colocá-la no bolso. Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez e lhe dou uma terceira pérola. Você coloca ela no bolso. Daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto assim, onde é que estão aquelas pérolas que eu te dei? Você vai dizer assim, a primeira, eu cheguei em casa, coloquei no criado. A mocinha que arruma lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça. A calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde está. Você já escondeu coisa de você mesmo? Está tão bem guardado que você não sabe até hoje onde foi? Pois é. Agora você imagina o seguinte. Se ao invés disso aí, eu lhe desse um fio de nylon e orientasse o seguinte, ó, eu vou te dar as pérolas, à medida que eu for lhe dando as pérolas, você vai colocando-as no fio de nylon. Aí você faz um colar, aí você coloca o colar no pescoço. Aí daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você fala assim, elas estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são as ideias. Você vai ali no cemitério, tem cheio de gente que morreu com grandes ideias, ou pior ainda, gente que implementou grandes ideias e estragou a vida. Você não sabe que uma boa ideia pode estragar a vida de uma pessoa. Porque o que interessa não é a ideia, o que interessa é o modelo que está atrás da ideia. A pessoa que tem um modelo empresarial forte, ela pode morar em São Paulo, ela pode morar em Tóquio, ela pode morar em Nova York, qualquer lugar que ela for. A pessoa que tem um modelo médico inteligente na cabeça, não é informação médica, não. É modelo médico, é diferente. Porque informação você esquece. O modelo você tem, você mantém. Aí depois que você montou o modelo médico, que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui todo, é para montar um modelo holístico médico, aí agora só pendura informação desse modelo. Então o modelo é muito mais importante. Então eu inventei um modelo. Você vai ver que você nunca viu isso, e se você procurar na literatura, a não ser que seja alguém citando Laí Ribeiro, ou os meus próprios livros. Eu montei um modelo de comunicação, que eu vou compartilhar com você nesse momento. Ele tem 3 níveis. Ele tem o nível 1, que eu chamo de boca-ouvido. O que é boca-ouvido? Ouvido. Ouvir é uma coisa, escutar é outra, não são sinônimos. Ouvir é quando você ouve com o ouvido. Escutar é quando você escuta com o cérebro. Olha a diferença. Você estava naquele restaurante, veio o garçom,
Você falou assim com o garçom, água mineral com gás, por favor. Ele voltou e trouxe uma água mineral sem gás. Já aconteceu isso com você ou não? Você pediu uma coisa e vir outra? Pois bem, aquele garçom estava operando no nível 1. Ele ouviu, como os ouvidos são no mesmo nível, saiu do outro lado. Entrou por aqui e saiu por lá. Ó. Ele chegou na cozinha e ele não lembra, só lembrava da letra. Esqueceu a música, ou vice-versa. Então, esse é o nível 1. No nível 1, ó, o paciente não volta para a segunda consulta. Se você trabalhou com ele no nível 1, ele não vai voltar para a segunda consulta. Posso te garantir, ele não gostou de você. No nível 1, você é processado. No nível 1, você não é promovido. No nível 1, você vai para a festa, sai da festa sozinho, você não conquista ninguém. Não acontece nada. Você é vendedor, você não vende. Você só está perdendo tempo no nível 1, que é onde a maioria opera. Porque nunca ninguém te apresentou isso na faculdade de medicina. Ó, nós vamos fazer assim. Nem podia, porque esse modelo eu que inventei. Agora, olha só. Eu vou lhe mostrar como é que você vai para o nível 2. No nível 2, as coisas começam a acontecer. Então, aquele garçom, que eu cheguei para ele e falei, garçom, por favor, uma água mineral com gás, por favor? Pois não, uma água mineral com gás. Então, ele repetiu o que eu falei. No momento que ele repetiu o que eu falei, ele caiu para o nível 2. Para ele repetir o que eu falei, ele não precisa só ouvir, ele precisa escutar. Porque se ele só ouvir, ele não consegue repetir. Não, eu estou ruim de memória, pô. Fui apresentado a um cara, ele falou que se chamava João, aí depois eu, na mesma hora, fui apresentado para o outro, não lembrava do nome dele. Querido, você não pode tirar da memória uma coisa que não está na memória. Quando eu fui apresentado ao João, se eu estiver desatento, o nome João não entra no meu cérebro, ele entra no ouvido e passa pelo outro. Tem nada a ver com a minha memória. Ele não, como é que você pode tirar o nome João da memória se ele não entrou? Entendeu a diferença? Então é muito importante isso. Como é que eu vou do nível 1 para o nível 2? Porque o nível 2 é o caminho para o nível 3, que é onde você deve operar com o seu paciente. Os pacientes que você cura, você trabalha com eles no nível 3, coração, coração. Só que você só chega, presta atenção no que eu vou falar, você só chega ao coração das pessoas passando pelo cérebro, não tem outro caminho. Você está dirigindo seu carro aqui em São Paulo, vem um cara por trás e pá, no seu para-choque. Aí você abre a porta e fala, ô amigo, um abraço. Você já viu isso no trânsito? Não, eles vão quebrar o pau. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. É fácil domingo de manhã. Irmãos e irmãs, devemos amar uns aos outros incondicionalmente. Isso é lindo, domingo de manhã na igreja. Chegou no trânsito, você esquece isso. Você ama quem você ama. Quero ver você amar quem você odeia. Se o seu cérebro não aceitou, o seu coração não aceita. Para chegar no coração, tem que passar pelo cérebro. Ponto final. Não tem outro caminho. Então, como é que eu faço para eu passar do nível 1 para o nível 2? Eu desenvolvi 14 técnicas para você passar do nível 1 para o nível 2. Eu vou lhe apresentar 3, porque eu não tenho tempo para o resto. Se quiser depois, aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Eu tenho completo. Tem tudo isso que eu estou falando e muito mais. CD, DVD, etc. Mas eu vou lhe mostrar as 3 mais importantes, que interessam. Primeiro, deixa eu ensinar você a trabalhar com pergunta aberta. Os médicos que trabalham com perguntas abertas têm mais pacientes do que os médicos que trabalham com pergunta fechada. Os médicos que trabalham com pergunta aberta ganham mais dinheiro na vida do que os médicos que trabalham com pergunta fechada. O que é isso? Pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Pergunta fechada é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Vou dar um exemplo. Imagine que eu seja proprietário de uma loja de móveis. Eu tenho um showroom, e no showroom eu tenho uma cadeira exposta. E você está visitando a minha loja, e você entra no meu showroom, você olha a cadeira, você fala, cadeira bonita que você tem aqui. Se você adquirisse essa cadeira, eu pergunto, você ia colocá-la na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Olha o que eu fiz.
Eu fiz para você uma pergunta que você não pode me responder com sim ou não. Se você adquirisse essa cadeira, você ia colocá-la na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Você não pode me responder com sim ou não. Eu acabei de lhe fazer uma pergunta aberta. Você, para me responder, você tem que imaginar que você adquiriu essa cadeira. Que ela chegou na sua casa. Que você decide se coloca na sala de estar ou na sala de jantar. Com uma pergunta, eu tirei essa cadeira daqui e levei-a para dentro da sua casa. Nunca subestime uma pergunta aberta, bem formulada. Eu tirei a cadeira daqui, ó, e levei para dentro da sua casa. Você já comprou na sua mente a cadeira para me responder se você coloca na sala de estar ou na sala de jantar. O senhor vai tomar esse medicamento antes ou depois do café? Eu vou bolar perguntas que ele vai ter que responder, imaginar que já está tomando. Ele vai se comprometendo com o tratamento comigo à medida que eu vou fazendo as perguntas. Ele vai se comprometendo, vai se comprometendo, vai se comprometendo. Aí chega uma hora que está comprometido, não tem mais jeito. Eu vou envolvendo ele no tratamento com as minhas perguntas. Então, primeiro é a pergunta aberta. Segundo, o nome. Qual o nome mais doce que você pode escutar? O seu. Você está no aeroporto de Cumbica. Começa a falar seu nome lá. Você está lá no banheiro. Pô, estão me chamando aí, pô. Não é verdade? Pode tomar uma zoeira. Chamou seu nome, você fala. Aí eu falo, João. Quando eu falo João, olha como é que a nossa energia flui. Só de eu falar seu nome, João. Você pode estar em estado de coma. Eu faço um eletroencefalograma, está praticamente zero. Nem mexe nada. Eu chamo, falo o seu nome, faz assim, zoom, o eletroencefalograma seu. Se eu falar qualquer outra coisa, não faz diferença nenhuma. Se eu falar seu nome, muda o eletroencefalograma. Não tem nada mais doce para você escutar na sua vida do que o seu próprio nome. Então você tem, durante a consulta, você tem que começar a chamar o paciente pelo nome. Ou senhor, ou senhora, fulano, fulana. E a cada vez que você fala o nome da pessoa, ela fica mais, tenha mais empatia com você. Mais empatia, mais empatia, mais empatia. Você vai conquistando a pessoa com o nome. Você vai falar assim, mas eu tenho dificuldade em guardar nome. Querido, você não tem dificuldade em guardar nome. Ninguém nunca te ensinou a guardar nome. É diferente. Tá? Diz que de todos os presidentes da República que os Estados Unidos já teve, o mais carismático deles todos, tanto é que ganhou 4 vezes, foi o Franklin Roosevelt. O Franklin Roosevelt, por incrível que pareça, ele desenvolveu poliomielite na Casa Branca. Ele ficou com paralisia infantil, entre aspas, na Casa Branca. Pegou poliomielite na Casa Branca. E ele, no final, ele andava na cadeira de roda. Tinha um assistente que empurrava ele. E um dia eles estavam indo para um café da manhã, que ele convocou 15 embaixadores para tomar o café da manhã com ele na Casa Branca. E ele virou para trás e falou para o assistente assim, hoje eu vou lhe provar que quando uma pessoa é apresentada a outra, ela não presta atenção no que a outra está falando. Aí os 15 embaixadores em fila, ele aqui na cadeira de roda, veio o primeiro e falou assim, ó, matei minha sogra de manhã. Veio o segundo, ele matei minha sogra de manhã. Veio o terceiro, só um dos 15 disse, o que o senhor está falando? Os outros 14 estavam tão preocupados que eles queriam falar com o presidente dos Estados Unidos, que eles não registravam isso. Eu coloquei meu controle remoto. Começa a perder o controle remoto, está na hora do intervalo. Né? Não sei onde é que foi parar, não. Ali não está. Vamos ver se esse aqui funciona. Acho que é esse aqui, está aqui, está aqui. Então, aí, por quê? Porque a pessoa, para guardar o nome, tem que escutar o nome. Eu não posso guardar uma coisa que eu não escuto. Se a Alice foi apresentada a mim, eu não concentrei no nome dela, eu tenho dificuldade de chamá-la de Alice depois. Eu tenho que imaginar assim, ó, eu vou ter que repetir esse nome. Como é que você chama? Ela fala, eu já vou registrando, eu tenho que repetir. Aí eu repito 3, 4, 5, 6 vezes o nome dela durante a conversa. Aí pronto, eu criei um engrama. Aí eu faço uma associação. Alice no País das Maravilhas.
Aí pronto, facilitou o processo. Entendeu? Então existe um mecanismo para aprender nome. Quanto mais você chamar os seus pacientes por nome, mais eles serão seus pacientes. E terceiro, o aperto de mão, que a gente podia gastar horas aqui explicando o que significa isso. Por que o ser humano aperta a mão? Se você for olhar lá no passado, voltar lá na época da caverna, o brucutu andava com porrete para se defender dos animais selvagens. Um dia ele largou o porrete e apertou a mão do outro. O aperto de mão simboliza o seguinte, ó, eu estou desarmado, eu também. Isso significa um aperto de mão. Quando a pessoa está desarmada, a outra também. Cada vez que você aperta a mão de alguém, você está dizendo, eu estou desarmado, eu também. Você vai encontrar gente que aperta a mão na forma de alicate, quase quebra a sua mão, e você vai encontrar gente que te dá a ponta do dedo, que eu chamo rabo de peixe. Então eu tenho o alicate, que é o extremo da força, e eu tenho o rabo de peixe, que é o extremo da gentileza. Eu vou pôr um alicate apertando a mão de um rabo de peixe. Na hora que eles apertarem a mão, eu vou ler o que está acontecendo no cérebro de cada um. O alicate, quando aperta a mão do rabo de peixe, ele acha que esse cara é banana, não serve para nada. Moleza, esse cara não é de nada, não. Como é que ele aperta a mão? O rabo de peixe, quando aperta a mão do alicate, passa pela cabeça dele assim, esse cara é agressivo. Ele vai me impor coisa, não quero conversar com ele, não. Muitos médicos perdem o paciente no aperto de mão. Porque se ele aprendeu com o pai que ele tem que apertar com força para mostrar caráter, e entrou uma pessoa que aperta a mão gentilmente, na hora que você aperta com força, acabou. Você já não é médico daquela pessoa mais. Porque ela vai dizer, esse médico é agressivo, não gostei dele não. Não fui com a cara dele. Ela chega em casa e fala, não fui com a cara do médico. Ela nem sabe por quê. Porque ele apertou com muita força a mão. Então como é que você aperta a mão? Com a intensidade que a outra pessoa apertar. Aqui, eu vou esperar. Na hora que a pressão que ela puser, eu ponho. Eu não vou pôr nem mais, nem menos. Na hora que ela puser a pressão, eu ponho a mesma pressão. Então pronto, ela não vai, por causa disso, ela não vai deixar de gostar de mim. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Você tem uma ideia. No aperto de mão. Então é muito importante como é que você aperta a mão do seu paciente. Fundamental. Como é que você aperta a mão? Do jeito dele. Se estiver tocando tango, você dança tango. Se estiver tocando bolero, você dança bolero. É do jeito do paciente que você vai apertar. Tem paciente que você vai apertar com muita força, com pouca força. Aquele que vem, doutor, é um jeito. Aí você fala, já fez o curso do Laí, né? Pronto. Beleza, ué. Entendeu? Melhor ainda, você já tem uma coisa em comum. Ah, você fez o curso do Laí, né? Eu também. Ah, quando é que foi? Já começa a conversa. Você entendeu? É impressionante a diferença que faz. É fundamental. É um detalhezinho que faz toda a diferença. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Essa é a verdade. Você vai no shopping lá em Recife, quem não parece com você é esquisito. Você viu como é que está cheio de gente esquisita no shopping? Olha lá, já vem outro esquisitão lá. Olha aquele lá, pô. Agora, quando vem um parecido com você, é normal, você viu? Só é normal quem parece com você. O aperto de mão é a mesma coisa. Se for forte demais, você não dirige em Recife? Não tem aquele cara louco que dirige rápido? Você viu aquele morrinha que não sai do lugar? Você dirigir na mesma velocidade sua, ele está certo. Se ele for mais rápido, é o cara. Esse cara é louco aí, ó, doido aí, ó. Agora, se ele for mais devagar, esse cara, pô, quem que aguenta um cara desse? Não é assim? Agora, se ele for na mesma velocidade que você, esse é o bom motorista. É assim ou não é? Aperto de mão é a mesma coisa. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Eu vou levar você para jantar na minha casa, vou colocar você na mesa, sentado, ao lado do meu amigo indiano. Deixa eu te explicar como é que ele é. Ele tem um turbante, uma barba igual a do Bin Laden, uma túnica que parece um vestido de mulher, até no embaixo. Ele usa uma sandália com o dedão de fora. Vou pôr ele do seu lado. Seu cérebro vai começar assim, quer ver? Cara esquisito, pô. Será porque que ele usa esse ninho de passarinho na cabeça, hein? Será que ele lava essa barba? Isso deve ser uma sujeira, pô.
roupa de mulher, que coisa horrível. Dedão de fora, que coisa. Terminou o jantar, ele convida você para tomar um chopp. Você vai? Você quer distância dele, pô. Você vê um cara no aeroporto internacional da Escócia de saia. Você fala, que cara esquisito, pô. Você não quer nem papo com ele, que ele usa saia, pô. Você imagina esse indiano. A gente gosta de pessoas iguais a gente. O médico, quando o paciente entra no consultório, quando ele aperta a mão, ele tem a chance de dizer, eu sou igual a você. Ou eu sou muito diferente de você. Ali sela. Coisa simples, né? Ninguém dá atenção, né? Fundamental. A pessoa gostar ou não do médico tem a ver com isso. Tá bom? Um dia eu estava inspirado, escrevi essa frase. O olhar pode ver maldade ou bondade, feiura ou beleza. O coração é o consultor do olho. E o cérebro, o senhor do coração. Quem manda no seu coração não é você, é o seu cérebro. Se o seu cérebro gostar da pessoa, o seu coração gosta. Se o seu cérebro não gostar da pessoa, o seu coração não vai gostar. Nós somos animais sociais. Um dos medos que a gente tem é de morrer sozinho. Então, já fizeram no hospital uma mãozinha aí. O cara está moribundo ali, alguém pelo menos está segurando na mão dele. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Você vai atender um paciente pela primeira vez? Cuidado, porque você tem que tomar um cuidado especial. Porque nos primeiros 3 ou 4 minutos que ele entrou na sua sala de consulta, ele está decidindo se você vai ser o médico dele ou não para o resto da vida. Então você tem 3 a 4 minutos para fazer isso. Tá bom? Então vamos ver. Ele vai ordenhar essa vaca, olha só. Ó. Ele está ordenhando a vaca. O rabo da vaca começa a incomodá-lo. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Ó, incomodou. Ó, de novo. Vamos ver. De novo. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele vai amarrar o rabo da vaca naquele galho. Tá vendo lá? Aí ele puxa a vaquinha até lá, põe um tamborete, levanta o rabo dela. Olha lá, amarra para não incomodá-lo. A mulher dele está acordando, olha só. A mulher dele acordando. Opa! Chico, o que você está fazendo, Chico? Até a vaquinha virou para olhar. Não, mulher, você tem que entender, mulher. Eu estava ordenhando essa vaca, o rabo dela começou a me incomodar. Aí eu tive a ideia de amarrar no galho. Só que eu não tinha corda, eu tirei o meu cinto. E amarrei com o cinto, aí minha calça caiu. Ela vai acreditar? Acredito que não. Com essa posição ridícula toda aí, você tem com essa história, pô. Você imagina o seguinte, você maltratou a secretária, você foi rude com a secretária. A secretária chega lá dentro e fala para o chefe dela assim, tem um mal educado aí fora te esperando. Você acha que você vai vender alguma coisa para esse cara hoje? Nada, acabou, sua reputação chegou na frente. Então, você tem que tomar cuidado, o paciente está lá na recepção, você dá um grito com a recepcionista. Acabou, meu amigo, acabou a sua chance. O cara já viu que você é mal educado. Só de você tratar a recepcionista, ele já viu, Deus me livre, o que eu estou fazendo aqui com esse médico, pô. Acabou. A sua chance de causar uma primeira boa impressão acabou. Só o jeito que você chamou o recepcionista já faz diferença. São detalhes que vão somando, vão somando. Então, a superioridade, insegurança, desinteresse, anética, tecnicalidade, não pôs a luva, deixou a luva, não passou... Sei lá, coisas que você pode fazer lá, que você não dá bola, isso não é nada. Isso é besteira, não precisa disso não. O cara vai olhando, ele soma e fala, peraí, isso aqui não é meu médico não, não é isso que eu estou procurando não. Isso tudo, agora depois que você é amigo da pessoa, seus amigos não erram, raramente enganam, né? Quando é amigo, enganou, né? Agora, quando é desconhecido, errou. O amigo, você tenta justificar por que ele errou, não tenta? Você mesmo tenta arrumar uma explicação por que aquilo aconteceu. Aconteceu aquilo. Quer dizer, na primeira vez, você não é amigo da pessoa. E a amizade não tem nada a ver com o tempo, não, tá? Você tem um vizinho que você deve conhecer, mal, dá bom dia para ele. Ele mora lá há 10 anos perto da sua casa. Você vê ele todo dia lá. Você nem não tem nada.
Tem um indivíduo que você viajou para o Rio de Janeiro, sentou do lado dele no avião, bateu um papo, fez uma amizade, vocês são amigões hoje. Tem 3 meses que você conhece ele. O outro vizinho que você conhece há 10 anos, você não nem cumprimentar ele, você cumprimenta. O cara vai no seu consultório 2 vezes, vira seu amigo. Se você souber trabalhar direitinho. Aí você está no coração. Porque quando você cai nesse coração, se desculpa que eu vou voltar aqui, quando você cai nesse coração aqui, ó, vamos voltar lá. Vale a pena, ó, aqui, ó. Quando você cai no coração, nesse nível aqui, meu filho, aí acabou, pô. Aí o cara, o que você falar é lei. A sua influência de curar essa pessoa é enorme. Porque ela acredita em você no cérebro, ela gosta de você no coração. Pronto, o que você falou é lei. Você virou autoridade. Você lembra antigamente? Quando uma criança nascia e a criança morria antes de ser batizada? Para onde que ela ia? Para o limbo. Pois é, eu já tratei, você já fez sintonia? Eu já tratei muita mulher que vai no sintonia chorando porque o filho está no limbo, porque morreu sem batizar. Aí veio o Papa e falou assim, não tem mais limbo, acabou o limbo. Alguém fez passeata aí para ter limbo? Não, o Papa falou que não tem limbo, não tem limbo. Olha que coisa impressionante. A autoridade do Papa é tão grande no mundo católico, que quando ele declarou que acabou o limbo, acabou o limbo. A pessoa ficava chorando a vida inteira porque o filho estava no limbo. De repente, o Papa declara hoje que acabou o limbo. E acabou o limbo. Ninguém mais discutiu o limbo. Quando você tem uma autoridade, como um Papa tem sobre a Igreja Católica, sobre o paciente, você fala, você está curado. Ele está curado, pô. Ele cura, só que você falar, pô. Agora você vai dizer, você está full, viu? Tem jeito não. Não tem jeito também não. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, pô. Se você falar que não tem jeito, não tem jeito. Ele vai acreditar que não tem jeito. Você tem que estar até o final garantindo que vai dar certo. Porque você é a última esperança, às vezes, de um paciente que está em fase terminal. E você fala que vai dar certo e dá certo, reverte. A chance existe, sempre existe.